Glória a Deus. Bom dia, queridos. Bem-vindos à nossa manhã preciosa aqui, ao vivo, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Você que quer entrar em contato conosco, já entra pelo nosso WhatsApp, DDD 849-8725-3143. Hoje nós temos uma convidada especial e eu vou já falar. E olha, nós hoje temos uma convidada muito especial para falar sobre saúde mental da mulher com base bíblica. Como tem sido presente esse tema nos últimos tempos. Ela é psicanalista cristã, pregadora da palavra de Deus, palestrante, orientadora de pais, criando seus filhos na era digital. E também é idealizadora do evento Mente Renovada, Mulher Transformada. Quanta bagagem nós temos aqui para compartilhar com você hoje. Fica conosco, porque nós vamos estar juntinhos aqui com a Sinara. Glória a Deus, Deus abençoe. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma honra estar aqui, compartilhando com você e com todas as preciosas que estão nos ouvindo. Falar um pouquinho sobre cura, né? E um tema tão pertinente que você está fazendo aí no seu CD, né? No lançamento, saradas para sarar. Porque Deus assim nos faz ser sarada para que sejamos canal de bênção na vida de outras mulheres. Gente, a Sinara Lopes é interessante, Sinara, constantemente, e quem nos acompanha sempre sabe, constantemente aqui no programa, Deus está trazendo pessoas que fizeram parte da nossa história há 10 anos atrás. E eu fui buscar a Sinara hoje para a gente vir, nos bastidores a gente conversando, lembrando que ela esteve comigo também há 10 anos atrás, né, numa igreja, e eu já estava nos bastidores ali, chorando com a presença de Deus aqui. Deus nos fazendo lembrar o quanto Ele nos sustentou nas nossas dores. A Sinara me conheceu num tempo de muitas dores. Ela pôde ver um pouquinho do problema que eu passava na época. E tanto eu como a Sinara, a gente conversando e Deus falando conosco. Como o Senhor nos sustentou e nos sarou, para que hoje nós pudéssemos multiplicar essa bênção, esse sarar de Deus, sermos canal de Deus para vidas. E a Sinara, como psicanalista cristã, palestrante, orientadora, passou tempos muito difíceis e hoje abençoa muitas vidas. Eu quero dizer para você, mulher e homem também de Deus, que não é o fim, né, Sinara? Tantas vezes parece que a gente está, ai meu Deus, dor no corpo, dor na alma. Parece que é uma doença, às vezes espiritual, um problema que alguém te oprime e de repente parece que aquele período nunca vai passar, né? De repente passa e a gente vai às lágrimas agradecendo a Deus pelas vitórias que Ele nos dá, né? O Senhor, Ele nos tira do vale da sombra da morte muitas vezes, para que sejamos esse canal, para que sejamos multiplicadores da palavra dEle. Para que sejamos um novo tempo na vida de muita gente que está dizendo que hoje é meu último dia, que eu não consigo mais viver. Mas nessa manhã o Senhor diz, dá o teu passo que eu dou o chão. Saúde mental é muito pertinente falar neste tempo, visto que nós enfrentamos uma pandemia que muitas vezes nós não estávamos esperando. E como se preparar para um tempo difícil? Eu costumo dizer que devemos ter nossas reservas espirituais. Né? Quantos muito buscam o Senhor quando está na crise, quando está passando pela crise. Mas não, a gente tem que ter as reservas espirituais. Porque sabemos que o mundo às vezes passar por aflições. Mas devemos ter bom ânimo. E como ter bom ânimo em tempos difíceis? Com as nossas reservas espirituais cheias. Não tem outro caminho para alcançar o Senhor, a não ser por oração, por busca, jejum, consagração. Não tem outro caminho, né? Então devemos buscar até nos dias felizes. Como hoje, né, a gente conversando, e veio à memória um tempo difícil. Para Deus mostrar a você que Ele te tirou de lá. Para que hoje você seja esse canal de bênção. E quantas vidas você não tem alcançado? Quantas mulheres sofridas, que estão doentes da alma, você também aí como já psicanalista também, e já entende isso, que mulheres que estão à frente de trabalhos ou nos bastidores, quantas mulheres chegam aqui e olha para você com aquele olharzinho, vai lá e dá um abraço. Quantas vezes eu já ouvi mulher dizendo que chegou na igreja,
massacrada e só queria um abraço. E é isso que eu tenho dito a muitas mulheres. Ao invés de julgar situações, porque fulana chora tanto, porque fulana é assim. Gente, estende a mão. Independente de ter ou não, ou saber ou não a situação, o problema. Mas estende a mão e diz, eu estou aqui para orar junto com você e vamos juntas passar. Vamos juntas passar por essa tribulação. E problema de saúde mental, dentro das igrejas, Márcia, ainda é um tabu muito grande, pastora. Por quê? Porque as pessoas têm medo de buscar um profissional para entender as suas aflições e perturbações, por medo de julgamentos, de achar que vão buscar porque não tem Deus, porque não está em dia com a sua oração. Mas um problema de saúde mental é tão igual como qualquer outro problema que vocês estejam passando. É um cardiologista que você busca, é um ginecologista que você busca. Então, assim, é um profissional de saúde mental. Verdade. Eu estava falando com a Sinara que muitas vezes quando você, eu, qualquer pessoa cristã ou não, quando precisa ir num médico, se for na ginecologista, pode ir. Né? Tá tudo bem, vai, ninguém vai te julgar por isso. Né? Se for em um ortopedista, pode ir. Mas quando fala, eu vou no psicanalista, não pode ir. Então, assim, isso é algo, gente, eu disse aqui para assinar, isso é algo que Deus me tratou nos últimos anos. Mesmo sendo ministra de avivamento, mesmo abençoando vidas, Deus me levou a estudar. Estava falando para assinar que eu me formei. Para você que não sabe, eu me formei em terapia de reprocessamento generativo. E estou concluindo psicanálise, está bem pertinho. E a Sinara já é psicanalista. Então, assim, eu compreendo melhor a Sinara hoje, né? Talvez em outro tempo eu não compreenderia a profissão dela. E eu entendo que em tudo que eu já experimentei e hoje já atendendo pessoas desde o ano passado, tudo que eu já vivi dentro de atendimentos de pessoas com traumas, com fobias, com medos, eu aprendi que nisso Deus também está me ensinando a entender melhor as minhas ovelhas, as pessoas, a compreender os processos, a compreender os caminhos de cura que Deus usa para uma vida, né? Quantas vezes Deus nos cura com um toquezinho, um abraço de alguém, uma palavra enviada, mas tantas vezes Deus nos cura com outras formas, como, por exemplo, um momento, um atendimento seu, por exemplo, onde muitas mulheres são restauradas dentro do seu trabalho de psicanálise. Né? Inclusive, você tem um trabalho, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o projeto que ela tem com as mulheres, para elas serem renovadas. Glória a Deus. Então, fala para mim, dentro desse processo de atender pessoas dentro da área da psicanálise, você como mulher cristã, pregadora, missionária, o que é que você tem visto assim para compartilhar conosco? Márcia, eu tenho visto mais isso, mais essa dificuldade, compreendido melhor essa dificuldade nas pessoas. Um dos fatores principais é a ansiedade, né? Principalmente desse ciclo que nós estamos passando. Estamos vencendo, costumo dizer. Mas uma coisa muito importante é de falar sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, que muitas mulheres cristãs passam com seus esposos que não são cristãos, e muitos deles são cristãos. E acham que a ansiedade ou qualquer outro problema de saúde mental é frescura. Mas são traumas que muitas das mulheres elas trazem da infância. Aquela frase que eu citei logo de manhã. Não julgue a mulher, não julgue o adulto que eu sou, sem conhecer a criança que eu fui. Então, muitos traumas que vêm da infância. De mulheres que foram abusadas, de mulheres que passaram por situações de ver os pais, né? De muitas mulheres que foram criadas em interiorzinho, vendo muita coisa. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso inconsciente é uma caixinha preta do ser humano, aonde são guardados todos os nossos traumas, nossas dificuldades. E é necessário voltar à idade de criança para eu entender por que muitas mulheres passam hoje. Que a gente chama de transferência, né? Aquilo que o pai fez com a mãe, ela transferiu para a vida dela e ela se vê na obrigação de passar também. Isso é uma coisa que a própria mente faz. Ela nos sabota, nos engana. Então temos que estar firmados na rocha, pastora, para que possamos passar por isso, dizendo, opa,
Porque Deus não nos fez para sofrer, né? Quantas mulheres são ali sustentadas em casamentos que muitas delas apanham para dormir, apanham para acordar. E acham, não, eu não posso me livrar desse casamento. Mas eu posso orar, eu posso jejuar. E se for permissão de Deus, sim. Como eu falei, Deus nos fez para frutificar. Deus nos fez mulheres escolhidas. Quando a gente vai para a Bíblia, né? Saúde mental com base bíblica, a gente vê várias situações de mulheres. Veja o caso de Ana. Ana era uma mulher atormentada, era uma mulher atribulada, tinha o amor do seu marido, mas não tinha aquilo que ela tanto sonhava. Foi necessário tantas e tantas vezes, a Bíblia vai dizer que Ana, todos os anos, então não era 1 ano, 2 anos, era muito tempo buscando aquilo que ela procurava em Deus. Que era um filho, que era a honra dela, de dizer, ei, eu posso lhe dar, Eucana, meu esposo, um filho. E a mulher que era estéril, Deus fez mulher de vários. Você fica imaginando uma mulher sendo atribulada por uma penina. E quantas mulheres, pastora, não são atribuladas pelas peninas da vida? Quantas mulheres que estão em casamentos, que estão nos ouvindo e sabem que os seus cônjuges, os seus esposos têm outras mulheres. Lembra também da rainha Esther. A rainha Esther, talvez ela não quisesse ir ali, para a presença do rei, mas ela foi escolhida. E nós fomos escolhidas para ser as rainhas, para ser as mulheres que o Senhor nos prepara altares. E o que foi que a rainha fez? Mandou jejuar. E Deus deu estratégia. Eu acho tão lindo a história de Esther, porque Esther chega um dia que ela não podia ir para a presença do rei, e ela sabia da gravidade, mas ela manda o seu povo orar e jejuar. Ou seja, Esther está dizendo para nós que não há outro caminho, a não ser pela oração, pelo jejum. Então ela faz aquele jejum e oração, e Esther se veste com a melhor roupa e vai passear pelo jardim, aonde a porta daria para o rei. Então são essas estratégias que você que está em casa, que você está com problema, busca em Deus que Ele tem estratégia para nos dar. Isso, e muitas vezes, é como o exemplo de Esther, você falando, às vezes a pessoa está passando por um problema, ela está jejuando e orando. E às vezes a direção que Deus dá é a pessoa procurar alguém para conversar, desabafar, receber um conselho. Existem essas direções, às vezes as pessoas vêm até nós falando isso, né? Olha, eu estava orando a Deus, Deus mandou te procurar para falar isso, isso e isso. E ali você dá uma palavra de cura para aquela pessoa. Deus encaminha a gente dentro dos processos de vitória que Ele tem para nós, né? E muitas vezes, sim, Deus também encaminha alguém para ser tratado por alguém cristão, né? Como você, por exemplo. A gente vê Deus trazendo respostas para as mulheres que buscam em oração estratégias. Ou seja, você não precisa ficar sozinha no seu sofrimento. Busque em Deus direção e obedeça às estratégias que Deus está dando para você obter vitória e sair de lugares de opressão. Quantas vezes isso aconteceu comigo, viu, Sinara? Às vezes, passando um momento difícil, aí Deus me encaminhava para uma pessoa com sabedoria, uma pessoa específica, ou até mesmo um profissional de tal área, para a resolução de um problema que eu estava passando, ou para uma direção mais ampliada, uma abertura da visão, tanto das coisas espirituais como das coisas do dia a dia que a gente vive na nossa história. Então, muitas vezes as pessoas ficam fechadas em algo. Eu vou só orar e jejuar. Mas calma. O que foi que você teve de direção depois que você orou e jejuou? Aí você vai lá executar. Às vezes é uma atitude, um passo que Deus vai mandar você dar após realmente buscar a Deus. Tomada de decisão, né? Nas suas aflições. Eu vou dizer algo aqui. Gente, teve uma ouvinte nossa. Ela comprou o meu livro, Como Venci os Dias Maus. Ela disse que estava com uma ansiedade terrível e só estava conseguindo ver coisas ruins diante dela. Ela não via nada bom. E ela viu que ela estava adoecendo. Aí ela disse que na madrugada orando, ela disse que veio ao coração dela: compre o livro. No outro dia de manhã ela comprou. O que é que eu entendi? Né? Deus nos leva a ter uma profissão, como você e eu, às vezes, na missão também. E Deus ali, ele conecta as pessoas conosco para que a gente possa abençoá-las. E você que está em casa também se permita ser um canal de Deus para as vidas. Né? Eu fiquei muito impactada porque a gente produz algumas coisas no reino, música, ou uma profissão, por exemplo, que é um fruto do nosso desempenho, né?
E a gente vai vendo Deus conectando essas ferramentas, tanto a profissão, como a música, como um livro, como a palavra que a gente libera, conectando com pessoas para que elas recebam cura. E nós também, da mesma forma conosco, né? Hoje ali a Sinara foi usada para mim nos bastidores, meu Deus, meu coração chega a estar quentinho, né, Sinara? Então Deus faz essas conexões de cura, fique atento às direções que Deus está te dando para você vencer, o que você está precisando vencer neste tempo, as ferramentas e as pessoas e coisas que Deus vai te mostrar para você seguir e executar. Quantas pessoas têm medo de sair do lugar que estão, né? Às vezes é um lugar de cativeiro, Deus está dizendo, pode sair daí, filha, vá para ali, você não quer sair, mudar ou executar algo que vai te ajudar a vencer, né? Sinara está de Bíblia na mão, pode ficar à vontade, Sinara. Eu trouxe uma palavra, né, para as preciosas que estão nos ouvindo, que é em Romanos 12, 2, que diz assim: e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das coisas muito importantes é saber que Deus, ele renova a nossa mente. É o primeiro passo. Para quê? Para viver as coisas de Deus. Para viver a promessa do Senhor. Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu só consigo identificar isso na minha vida quando eu estou, o quê? Ligadinho com as coisas do céu. Lá em Mateus vai dizer o quê? Buscai primeiro as coisas do alto, que as demais coisas eu vos acrescentarei. É fé. É aquilo que você falou, é tomada de decisão. Chega hoje, eu vou sair dessa opressão. Eu vou sair desse cativeiro, eu vou erguer a minha cabeça. E vou olhar para o céu, porque é de lá que virá o meu socorro. Mas aí é como você falou, muitas das vezes é necessário buscar a raiz, a causa daquilo que está ali atribulando. Da ansiedade que você tem sentido. Por que tanta ansiedade? Se existe um Deus que diz, ei, calma, aquieta o teu coração, porque vou eu te dar o quê? As minhas coisas, que é boa, perfeita e agradável. Busca a mim. E eu tenho que entender que aqui, na palavra do Senhor, o Senhor diz o quê? Ei, vai transformar, vai renovar a tua mente. Porque tu precisa da renovação. Foi quando, lendo esta palavra em oração, pastora, numa madrugada, eu tinha pregado numa igreja, numa cidade, numa praia. E eu dizia nesse dia, era uma terça-feira, era Dia das Mulheres, 8 de março. E o Senhor não tinha me dado palavra. E eu fiquei ali angustiada. Eu cheguei na casa da senhora que me acolheu. E ela disse, você vai ficar ali no quarto de profeta. E aquilo foi muito forte para mim. E eu disse, pois é para lá que eu vou. E eu coloquei os meus joelhinhos no chão. Eu disse, Senhor, e agora? Eu nunca esqueço disso. O Senhor disse, abra a tua agenda. E eu comecei a escrever o meu testemunho. Da onde o Senhor me tirou. Como o Senhor me curou. E eu comecei a escrever. Eu disse, Senhor, está faltando. Ele disse, não, é até aí. E eu fui para aquela igreja. Eu lembro como, meu Deus, eu dizia, hoje, uma terça-feira, que praia distante. Não vai ter ninguém. E quando foi se aproximando, a igreja estava super lotada. E aquela mulher, eu lembro que a dirigente, né, do culto naquele dia disse para mim, disse, olha, eu costumo dar 30 minutos, mas hoje eu vou dar 1 hora para você. Eu digo, e agora, Jesus, o que é que eu vou falar em 1 hora? Mas Deus foi dando as palavras certas. E ali eu testemunhei um pouquinho da minha história de vida. E eu perguntei quantas mulheres estão nesse processo ou passaram, vem aqui para frente, faltou espaço, pastora. E eu entendi que eu precisava abrir mais a minha boca para dizer daquilo que o Senhor fez na minha vida. E foi quando o Senhor me deu um projeto baseado em Romanos de dizer, ei, tem que renovar primeiro a mente, para que eu comece a boa obra na vida de você. E assim foi acontecendo e Deus foi levantando outras pessoas, porque você sabe que somos uma formiguinha, começamos, vamos lá na frente, mas vamos levando outras pessoas também para o reino, para a obra do Senhor. A Sinara me contou um pouquinho da história dela ali. E
um processo, Deus tirou ela de um processo de dor muito terrível, né? Processo onde qualquer mulher se sentiria muito humilhada, devastada. Talvez você está assim hoje, mulher, né? Se sentindo, né, Sinara? Humilhada, devastada, destruída, moída, como muitas mulheres falam. Mas hoje nós estamos aqui para provocar esperança no teu coração, em nome de Jesus. Amém? E hoje a Sinara é assim, o canal de cura para muitas vidas, canal de bênção, tanto na sua profissão como no ministério de pregação, né? Sinara, a gente vê Deus se movendo através da sua vida. Quantas de nós Deus tirou desses lugares escuros, né? A minha vida também, de lugares de trevas e de lugares de humilhação, onde você se sente arremessada no chão, você não vê futuro, você não vê ninguém querendo investir em você. Aí Deus fala, eu sou quem investe em você, eu sou o teu marido, né? E nós temos que ter essa esperança. E Deus nos encaminha a lugares e processos de crescimento espiritual e de cura, né? Processos de cura interior, da cura física, da cura espiritual, que muitas vezes, muitas mulheres sofrem também dentro dos seus chamados. E eu queria também falar aqui com Sinara, você falou também sobre bloqueios e traumas, né, que muitas vezes as mulheres passam. Dentro do seu trabalho como psicanalista e como mulher cristã, o que foi que você identificou de bloqueio nas mulheres de uma forma mais abundante, que você viu no seu consultório? Pronto, mulheres que não conseguem ter suas vidas, seus relacionamentos, né, bem aceitos ou bem consertados. Mulheres que não têm um acerto profissionalmente. Então, são isso que eu comecei a detectar, né? Mulheres que não eram prósperas, não eram felizes nas colocações, na posição que muitas vezes se encontravam. Começavam um projeto aqui, depois mudavam, começavam uma profissão aqui, mudavam, e nunca chegavam a dizer assim, eu sou feliz onde eu estou. Então, nós começamos a identificar que tudo isso era um processo de saúde mental. Um processo que precisávamos reprogramar aquela mulher para começar de novo, mas começar certa onde ela queria chegar. Quais eram os objetivos? Muitas mulheres que não têm objetivo de vida mais. Muitas mulheres que estão atoladas em situações de lamaçal mesmo. E não tem mais esperança, como você falou. Não tem mais, e agora? Eu vou ficar aqui vai ser o meu fim? Não. Há esperança para uma árvore que foi arrancada. Mesmo assim, ela dará frutos. Foi arrancada pela raiz. Mas o Senhor disse, sou eu que dou os frutos. É aquela coisa, dê o passo que eu dou o chão. Então, é dessa forma que, nesta manhã preciosa, eu falo para você, mulher que está me ouvindo, para você, mulher que está em casa. Há esperança. Sinara, mas eu não vejo luz nenhuma no fim do túnel. Mas o Deus ao qual nós servimos, Ele coloca a luz no meio de uma escuridão. Ele nos tira e nos lava no mais profundo. Ele nos faz ser alvo como a neve. E é isso que o Senhor, é esse convite. Renove a sua mente. Seja uma mulher que tem uma mente renovada, transformada. E seja essa mulher de canal de bênção para tantas outras mulheres. Seja a mulher que levanta. Seja a mulher que dá a palavra. Seja a mulher que vai tirar outras de situações iguais. E oferecer. Não é dar, porque muitas vezes eu não tinha para dar a ninguém. Mas é oferecer aquilo que meu Deus oferece. Glória a Deus. Estava lembrando de uma coisa que a gente aqui falando em público, mas só Jesus sabe como a gente antes era, né? Talvez tímidas, talvez sem um conteúdo de Deus para dar. E eu estava lembrando, né, de um bloqueio que eu identifiquei em mulheres que eu atendi. Medo de falar em público, e a gente vai investigar a história. E na infância, essas mulheres não eram aceitas pelas pessoas, quando crianças, porque tinham um jeito particular de ser. Pronto, você pode ser extrovertida, mas eu posso ser uma pessoa menos extrovertida, porém não quer dizer tímida, porém não sou tão comunicativa. Então, a gente viu casos de mulheres que tinham medo de falar em público porque se sentiam não aceitas em qualquer ambiente,
Porque a própria família criticava. Menina, você não fala nada. Menina, você não é extrovertida como fulana, como fulano. Quer que você seja como os outros. Mas, na verdade, não é que você está com algum problema. Você apenas é o seu jeito de ser que é particular, assim. E a gente foi identificando isso e vendo muitas mulheres com medo de público, com medo de não aceitação, onde em nenhum ambiente se encaixava, porque carregava essa visão desde criança, sendo criticada pelo seu jeito particular de ser, que não é nenhuma enfermidade, nenhum caso de doença mental, é apenas o seu jeito, né? Então, muitas vão, de repente, começar a se amar mais e ter uma autoestima, entendendo esse processo delas se compreenderem e vão sendo curadas desses traumas de infância, esses medos e fobias, inclusive fobia social, é bastante comum, né? Sim. E outra coisa muito importante, você falou, uma palavra muito pertinente, é sobre amor a si próprio. Uhum. É sobre autoestima, que muitas mulheres não têm. Autoestima não é ser bonita, não é se colocar nos padrões, ser moldada nos padrões deste mundo. Devemos ter sabedoria, mas amar aquilo que eu sou. Eu fui uma pessoa altamente com baixa estima. Eu não tinha espelho na minha casa, porque eu me achava feia, por eu ter ser gordinha. Eu dizia, não, eu sou feia. Eu não me enquadro nos padrões sociais. Mas aí eu comecei a entender que era um padrão do mundo. Não era o padrão do que eu sirvo, do que eu acredito. Então eu comecei a ter amor por mim mesmo. E quando a gente encontra esse valor dentro de si, as demais coisas vão fluindo. As demais coisas vão se abrindo e o nosso entendimento muda. Eu era uma pessoa altamente tímida, isso eu estava falando ontem com os meus filhos, que eu era uma pessoa altamente tímida, eu tinha medo de olhar para as pessoas. E hoje o Senhor me colocou numa posição de altares, de microfone na mão. E às vezes eu digo, gente, eu estou trêmula aqui na frente. Não, você não. Mas é aquele sentimento que a gente sente de falar de Deus. Né, o tremor, o nervosismo, mas um nervosismo gostoso, que é forte, é uma responsabilidade estar falando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu queria perguntar, Sinara, dentro da sua profissão, sendo psicanalista cristã, você consegue lembrar um momento que dentro dos seus atendimentos, Deus tratou com você mesma? Você lembra disso? Comigo já, várias vezes. Diversas vezes, pastora, diversas vezes. Por quê? É interessante que eu falei aquela frase, não julga a mulher que eu sou, não julga o adulto que eu sou sem conhecer a criança, porque a gente se depara, né, com situações que a gente passou. E eu tenho situações que eu respiro fundo, eu digo, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me tirou dessa situação. Então, os métodos, as estratégias, é Deus que vai dando ali. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei as lutas que eu passei, desde a infância. Então eu sei os traumas que muitas vezes eu carregava. E quando estamos de frente, então você, pastora, muitas vezes mulheres de círculos de oração, mulheres que são líderes em alguma situação, seja igreja ou fora da igreja, ela se depara com situações que ela passou. Quantas mulheres não vêm até nós, não vêm até você, e vai contar uma situação que em certo momento você passou. Então, quantas vezes eu fui curada, curando outras pessoas. E essa cura, eu não falo de uma cura de uma doença como outra qualquer, eu falo de uma cura da alma. E outra coisa, pastor, é que a gente pode entender que a cura da alma, uma pessoa com depressão, não é tão dramático como qualquer outro problema. Por exemplo, como assim, Sinara? Você está com a dor de dente, você está ali dizendo a todo mundo que está com a dor de dente. Gente, está insuportável. Mas quando você está com depressão, com dores na alma, você e o silêncio. Você não quer a cura, você quer silenciar e quer morrer. Muitas vezes o suicídio é isso. É a cura para a alma doente. É o outro achar que ali vou resolver os problemas. Mas não julgue se você vê um amigo ou um filho, mãezinha,
Quantas crianças, pastor, e adolescentes eu tenho atendido, que estão mutiladas. As redes sociais, essa tecnologia está matando gente. Está matando jovens. E muitas mães acham bonito. Não, meus filhos não estão na rua não. Olha aqui como é lindo. Eles estão trancadinhos, quietinhos no cantinho deles. Mas nós não sabemos que mundo é esse. Que muitas vezes, pastora, o inimigo está infiltrado ali dentro. Teve situações que eu me passei por adolescentes de 12 anos para entrar em grupos. Para mim entender o que é que estava acontecendo na cabeça dessa garotada. Quanta dificuldade na identidade. Sem saber realmente o que são. Isso é o que nós temos enfrentado. Quantas vezes jovens, para ser aceitas em grupinhos, na escola ou no seu bairro, fazem coisas que muitas vezes os pais não sabem. Quantos nossos filhos estão pedindo socorro? Muitos adolescentes estão pedindo socorro, pastora? E os pais estão adormecidos, achando que um celular vai fazer a companhia para aquele filho. Achando que um jogo de última tecnologia vai fazer, comprando a melhor cadeira. Mas quando, na verdade, aquele filho quer a presença, quer o ombro amigo. Quantos adolescentes não chegam lá no meu consultório e diz: deixa eu só chorar? Quantas crianças não chegam no meu consultório e diz: me dê o seu abraço caloroso? E olha para mim e diz: por que manhã não me abraça? Então, mães, pais, eu sei que é uma vida corrida. Eu sei que muitos pastores dizem assim: não, eu estou correndo para oferecer para o meu filho aquilo que eu não tive. E o que é que você é hoje? Então, para um pouquinho, dê amor e atenção. Verdade, tem que ter muita vigilância aí nas agendas dos últimos tempos das mulheres, né? Mulheres cheias de ocupações, é claro. Deus tratou muito isso comigo ultimamente, a questão do lar. Deus nos dá tantas atividades, né? Para a gente executar uma profissão, um programa, é um chamado em Deus. Mas Deus falou comigo também: não esqueça do seu lar. E Deus me deixou muito no meu lar. Ministério, né? Justamente, porque senão a gente começa a olhar só para fora e esquece da nossa casa, né? Inclusive, ano passado eu dei um curso, Ministério Saúde e Vida Pessoal. E no curso, a gente falava muito sobre isso, sobre a questão da nossa vida ali nos nossos bastidores, né? E a questão do cuidado com a saúde também. Deus falava muito sobre isso. Muitas vezes ficamos desleixadas nessa área também. Então, a gente vai orando a Deus e Deus vai nos ajudando a ter sabedoria para se organizar. Talvez você que está nos assistindo, você fez uma oração para Deus e falou: Senhor, me ajuda, minha mente não está boa. Senhor, estou ficando ansiosa. Esse momento aqui já é uma resposta de Deus para você. Foi assim comigo também, sabe, Sinara? Um período em que eu via que eu não estava me cuidando, eu estava cuidando das pessoas e não estava me cuidando. E eu me sentia um pouco que adoecendo, sufocada com muitas atividades. E eu orei a Deus: Senhor, tem algo errado, estou sentindo que tem algo errado. O que está acontecendo? Eu não sou a mesma de antes. E o que Deus fez, Ele me encaminhou para um livro, eu até falei já aqui, o livro da Joyce Meyer, que falava sobre ministério, saúde mental, a agenda do dia a dia, família. E ali Deus me alinhou assim, com a visão mais correta, porque muitas vezes nós podemos perder essa visão do nosso autocuidado e a gente se depara com mulheres assim. Inclusive, você falou que trabalha também, já atendeu muitas líderes, pastoras, que realmente estavam adoecendo ou já estavam doentes porque estavam sufocadas com tantas ocupações. Isso é um motivo também de uma fadiga terrível que vem sobre as mulheres. Aqui você colocou também desequilíbrio emocional. Fala pra gente. O desequilíbrio emocional é algo que a gente vê muito, né? Muitas chegam para mim e dizem assim: eu só sei chorar. Eu não consigo me controlar. Ou então eu quero sumir, eu quero viver no meu mundinho. Ou então muitas chegam e dizem: não, eu surtei, me veio um ato feroz dentro de mim, eu comecei a quebrar as coisas. Então a gente começa a observar que é um desequilíbrio emocional muito grande. Porque você não consegue se conter no seu nível de senso. No seu equilíbrio entre a emoção
e o seu lado mental mesmo. Porque eu costumo dizer que a nossa vida, pastor, ela é um triângulo, mas de cabeça para baixo. Como assim, Sinara? Aonde as duas esferas estão ligadas, mente e emoção, mas sustentada pelo espiritual. Então, quando nós não estamos com essas esferas ligadas entre uma à outra, a tendência é ter esse desequilíbrio. E muitas mulheres reagem de formas mais absurdas, posso falar assim. Né? Outro dia eu atendi uma mulher pregadora, cresci ouvindo as pregações dela, uma mulher que eu dizia, meu Deus, quando eu crescer, a gente às vezes não sabe nem o que está dizendo, pastora. Né? E eu vi, meu Deus do céu. E eu fui, o esposo dela me procurou, ela estava há alguns dias no São Camilo já, e a gente fez acompanhou ela, faz um ano que ela é assistida por mim e por psiquiatras também. Uhum. E graças a Deus ela tem dado um testemunho por onde passa que o Senhor tem feito. Uhum. Ainda está no processo, porque o processo não é rápido. Uhum. É um processo longo. Você imagina pegar uma senhora de seus 50, 60 anos que vem sofrendo desde a infância. Eu costumo dizer, no meu primeiro dia, eu não tenho nenhuma varinha de condão. Então, eu sou muito verdadeira. Teve pacientes, sim, que com 2, 3 sessões, já são outras mulheres, são outras pessoas. Mas isso vai de acordo com cada situação, com cada problema. Então, o desequilíbrio emocional hoje é uma das causas que a gente vê a frequência nos consultórios. E eu quero também aqui dar uma atenção para você que está conosco, a Jane Rebouças, a Carmen Albuquerque, a Raimunda Carneiro, Cláudia Souza disse, é verdade, não podemos esquecer dos nossos lares. Eliane Dias, a Mara, bom dia, Mara está em Minas Gerais, Deus abençoe. A Cláudia está no Ceará, bem-vindas, mulheres de Deus. A Carmen está dizendo, glória a Deus. A Alcinete também está mandando a paz do Senhor para todos nós. A Sônia Sneri falou assim, se fosse mais perto, eu gostaria das duas, como um canal de psicologia. Sim, lembrando também que a Sinara também atende no online, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu atendo tanto online como presencial. Isso, tem o telefone da Sinara aí, também tem o arroba dela, no Instagram, você que quer seguir a Sinara, também entrar em contato. O online também é muito, muito eficiente, eu também atendo no online, inclusive já atendi ouvintes aqui do programa, e a gente vê realmente um processo maravilhoso em que as mulheres entram. É o início de um processo onde você decidiu se cuidar, zelar pela sua vida, sua saúde mental. Glória a Deus. Sônia, bem-vinda. A Sônia está na Paraíba. Deus te abençoe. A Raimunda pede também orações. Daqui a pouquinho a gente vai orar por vocês, tá, gente? Ela de saúde, questão espiritual também. Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês. Itapajé, no Ceará, tá? A Raimunda Carneiro está colocando a cidade de onde ela está falando, né? Sinara, diante de tudo que você tem visto, e assim, eu digo a você que muitos ouvintes, principalmente nos últimos meses, nos pediram orações acerca de, Márcia, eu estou tendo crises de ansiedade, já, inclusive homens, né? Mandam mensagens aqui para a TV falando, Márcia, eu estou com ansiedade, eu estou com crises de pânico. Tem gente que fala, eu não estou conseguindo dormir. Então, são situações bem agravantes. Tem pessoas que desmaiam de tanta ansiedade, falta de ar. O que você tem para dizer para os nossos queridos que estão nos ouvindo, quiser também deixar uma palavra aqui na câmera 2. Busquem ajuda. Quebre esse tabu, esse paradigma de achar que não pode, que não deve. Busquem ajuda o quanto antes. Quando todos nós somos ansiosos, né? Uma ansiedade até muitas vezes gostosa de sentir. Aquela entrevista, você fica, e agora? Né? O primeiro encontro, como é que vai ser? Mas quando a ansiedade, ela lhe paralisa, né? Ela lhe gera um desconforto, aí é necessário cuidar. No ano passado, na primeira edição da Conferência de Mulheres, Mente Renovada, Mulher Transformada, tinha muitas mulheres
com situações de ansiedade que a gente chama TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, quando você chega a esse extremo, busque ajuda, porque a tendência é aumentar. Então, se você não tiver um norte, um direcionamento, estratégias, métodos, você não consegue chegar ao seu objetivo final, que é se livrar daquela ansiedade. Tá bom, glória a Deus. Eu queria também falar sobre esse projeto que você acabou de citar. É um projeto específico para ajudar as mulheres. Fala para a gente o objetivo do projeto e quando ele acontece. Ele vai acontecer agora em abril, no dia 22 e 23, sábado e domingo. Por que sábado e domingo? A gente trabalha cura e libertação no sábado. E no domingo eu costumo dizer que a gente trabalha a poda dos fiapos. O que é essa poda, Sinara? É aquilo que não lhe veste mais. É aquilo que não cabe mais. E Deus lhe faz preciosa. Deus lhe faz enxergar a grande mulher que você é para buscar, para ir lutar. Quantos testemunhos, pastora, eu já ouvi de pessoas que passou pelo projeto, que passou pela conferência e realmente tiveram suas mentes renovadas. Então vai ser no dia 22 e 23 agora, em abril, no auditório do Vitória Palace Hotel. A gente já está, inclusive ontem, né? Recebemos a confirmação. No sábado vai ser a pastora Isa Reis, com Camila Keren, né? E banda. E no domingo, vai ser só pela manhã, é um momento ímpar. No domingo é o Coxa de Retalhos Novos. É um projeto de umas missionárias de Pacatuba, no Ceará. E ela trabalha justamente esses fiapos, vai costurando uma nova mulher. Que lindo. E o projeto acontece de tempo em tempo? Uma vez no ano? Como é que ele é anual. Certo. Todo ano. Esse ano é a segunda edição do projeto. Certo. Essas informações atualizando todo ano, você coloca no seu @ lá no Instagram? Sim. A publicidade dele. Pronto, você quem está em contato, né, com a Sinara, de repente participar. Tem um @ da conferência também. Tá ali, né? @conferência. Mente Renovada. @conferência Mente Renovada. Vocês querem participar, entre em contato com a Sinara. Eu creio que, nossa, deve ser um ambiente, meu Deus, muito favorável para o derramar de Deus. Mulheres que buscam em Deus, né, uma direção, estratégia, uma cura em nome de Jesus, né? Sinara, então, eu também trouxe um louvor. Eu quero ministrar esse louvor que muitas mulheres já falaram para mim que receberam visitação de Deus, consolação, um abraço de Deus através dessa canção. A canção Sempre Estás Aqui. Eu vou ministrar ela, gente. Vocês ficam com a gente, porque após essa ministração, a Sinara também vai estar orando por você, mulher. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você já pode deixar também aí o seu pedido de oração. A gente vai orar já já. A Bíblia diz que Deus deixou o Consolador para nós. Diz que nós não estamos sozinhas. Eu quero lembrar isso a você hoje. Vamos adorar o nosso Deus. Ele sempre está aqui. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor não desampara o teu filho, Senhor, a tua filha nesta manhã. O Senhor diz para nós lembrarmos que o Senhor está conosco. Sim, Espírito Santo, tu és assim, ó Deus. Sempre estás aqui, bem perto de mim. Espírito Santo, sempre estás aqui, bem perto de mim. Espírito Santo, Ele te renova. Me renova quando forças não tenho mais. Intercede por mim diante do Pai. Sempre estás aqui. Sempre estás aqui. Me protege em meio à escuridão e conhece a intenção do meu coração. Sempre estás aqui. Ele está. Sempre estás aqui. Oh.
pegando nos braços. Sempre estás aqui, bem perto de mim. Oh Espírito Santo, é somente Ele. Sempre estás aqui, bem perto de mim, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te renova, me renova quando forças não tenho mais. Intercede por mim diante do Pai, sempre estás aqui, sempre estás aqui. Me protege em meio à escuridão e conhece a intenção do meu coração. Sempre estás aqui, Ele está, sempre estás aqui. Diga que você sabe que Ele mora em ti, Ele te dá direção. Ele mora em ti. Que Deus te dê as estratégias do céu nesta manhã. Você não tem o que temer, querida. Sim, eu sei. Oh, nós somos a habitação dele, nós somos o templo do Espírito Santo. Cuide do templo. Sempre estás aqui, bem perto de mim, o Espírito Santo. Sempre estás aqui, bem perto de mim, o Espírito Santo. Sinta-se abraçado pelo teu Deus nessa manhã. Aleluia. Quero dizer para você, mulher que está nos escutando, você que ouviu uma palavra dizendo assim: os louvores que você canta não têm efeito, nem no céu, nem na terra. Alguém te disse isso. E Deus me disse para dizer para você que Deus, ele te escuta e recebe como um cheiro suave. E que onde você louva causa terremoto de glória na terra. Continue o teu ministério, em nome de Jesus. Nós profetizamos o arrancar dessas raízes que entraram por causa dessas palavras contrárias. Nós profetizamos este arrancar para você ser livre naquilo que Deus te chamou para ser. Quantas mulheres feridas com palavras e acabam às vezes desistindo dos seus ministérios, né? Por causa que ouviram uma palavra. Porque alguém não gostou, porque alguém não creu, porque alguém não recebeu. E Deus vem para nós e diz: sou eu que faço, sou eu que escolho. Continue ministrando, pregando, louvando, adorando, escrevendo livro, continue estudando, continue profetizando. Assim é o nosso Deus. Ele investe em você, mulher. E Ele conta realmente com você como um instrumento de Deus na terra. Amém? Quero convidar a Sinara para a gente orar por vocês. Vamos ficar de pé aqui. Eu quero dar uma atenção aqui especial a você que nos mandou o seu pedido de oração nesta manhã, né? Em nome de Jesus. A Carmen diz: Deus merece todo o louvor. Aleluia. A Dora Alice disse assim: toca no profundo, Senhor.
Tu és lindo. A Maria Eunice pede oração para ser renovada em nome de Jesus. A Carmen também pede orações. Pede oração para Rose e para a vida da sua sobrinha Suelen, toda a família Soares. Deus abençoe vocês. A Carmen está em São Paulo. Né? Apresentou o nome de William também, em nome de Jesus. Vários pedidos aqui. Você que a gente não leu, saiba que você está incluído nesta oração também, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe vocês. A Eliane Dias também, Deus abençoe, a gente vai estar orando por vocês. A Alciete Moura, a Paz. A Raimunda pede orações para a libertação da família e todos os descendentes. Aleluia, nós cremos, Pai. Restauração da saúde física e espiritual. Ela está falando que tem síndrome e trombose nas pernas. Vamos orar por você também, Raimunda, em nome de Jesus, tá? A Cláudia Souza pede orações para ela, família, saúde física e espiritual. Deus te abençoe. A Adina colocou assim: precisamos ser vigilantes para não procurar qualquer profissional, mas alguém cheio de Deus, que não tenha somente teoria, alguém cheio da presença do Senhor. A Adina colocou para nós. A Maria Eunice também. Zélia está em Tabuleiro do Norte, né, Zélia? Deus te abençoe. Vamos orar apresentando essas vidas preciosas. Vou pedir aqui a nossa convidada, Sinara Lopes, para orar por você. Mulher, você também que depois deseja falar conosco, mandar a sua mensagem, DDD 849-8725-3143. Amém? Vamos então orar por essas vidas. Glória a Deus. Amém. Mas antes, pastora, Amém. Enquanto a senhora louvava, o Senhor me fez lembrar a passagem do profeta, onde Sim. o Senhor pega e leva em espírito para um vale de ossos secos. Uhum. E aquilo me faz lembrar o quê? 2 momentos importantes. Primeiro, o Senhor coloca ele no centro, no meio, e pergunta: o que é que tu está vendo, profeta? Ele diz: um vale de ossos secos. Ele pergunta novamente: o que é que tu está vendo? E ele disse: um vale de ossos sequíssimos. Mas enquanto o profeta viu um vale de ossos secos, o nosso Deus já viu um exército de pé. Quantas mulheres estão nessa manhã com seu diagnóstico? Ei, saiba que Deus está vendo a cura, aleluia, que Deus já está vendo a libertação. Você muitas vezes tem apresentado ali a carteira profissional, não tem nada, Senhor, mas Deus já está com a porta aberta. Que nessa manhã o Senhor possa renovar a tua mente, para que você tenha uma visão espiritual, para que todos cegueira espiritual, para que tudo aquilo que o inimigo tem colocado na tua mente venha cair por terra nessa manhã. Senhor, eu apresento cada mulher, cada homem também, Senhor, que está assistindo, cada telespectador, cada ali ouvinte, Senhor, deste programa. Sim, Deus. Que o Senhor venha abençoar. Nós não sabemos, Senhor, como eles estão, mas o Senhor é aquele que visita, que conhece o íntimo, o profundo de cada um. Sim. Visita, Senhor, nesta manhã. Dai saúde, dai prosperidade, dai vida e vida com abundância, Senhor. Que eles possam experimentar desta terra o melhor que vem do alto. Aquilo que o Senhor nos prometeu, que é bom, perfeito e agradável. Que cada um nessa manhã tenha um encontro contigo, Senhor. Porque sabemos que viver na tua dependência, papai, é crer, é ter fé, é saber que o Senhor, papai, não está limitado com as coisas e moldado com as coisas deste mundo. Sim. Mas que o Senhor é supremo, que o Senhor está acima de todas as coisas. E é ter essa dependência. Senhor, ser obediente à tua voz. Sim, a tudo aquilo que o Senhor nos coloca em nosso coração, em sonhos ou palavras proféticas. Que o Senhor é um tempo de milagre, é um tempo de viver, é um tempo de colheita, de colher tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos prepara, Senhor, não no padrão deste mundo, mas nos prepara espiritualmente para dizer: ei, não fui eu, mas foi o Deus que eu sirvo. Sim. Foi Ele que me deu, é tudo dele, para Ele toda a honra e toda a glória é dele. Senhor, abençoa os pastores desta igreja, Pai. Abençoa, visita o íntimo dos dois, do casal, Senhor.
Visita as ovelhas, Senhor. Visita os irmãos que estão aqui, papaizinho querido. Ali, cuidando da obra junto com a pastora. Cuida deles também, que estão ali nos bastidores. Sim. Mas o Senhor conhece o que eles têm passado. O Senhor conhece as renúncias, muitas vezes, das coisas de si mesmo, para estar fazendo a obra, Pai. Então prepara, Senhor. Tu conhece que cada um de nós precisamos. Então que nessa manhã seja derramado sobre as nossas vidas cura, libertação. Pai, renova, transforma a mente de cada mulher que aqui está assistindo. Renova, Senhor, tira essas mulheres muitas vezes de cativeiro que o inimigo tem prendido, tem aprisionado, Senhor. Livra, quebra corrente, quebra, Senhor, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. E você, mulher que está nos ouvindo nesta manhã, seja a boca profética de Deus dentro da tua casa. Sim, Deus. Sinara, os meus filhos, o meu esposo não é crente. Mas você, Deus te levantou como coluna de ferro, como coluna de fogo. Mulher, abra a tua boca em oração. Se os joelhos estão cansados, coloca a face no pó, porque há esperança. Aleluia. Há esperança. Então que nessa manhã você possa experimentar as coisas que são boas, perfeitas e agradáveis. E que a sua mente seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos derramadas nessa manhã. A Sinara estava orando e eu via assim um exército morto ressuscitando para a glória de Deus, né? Pessoas ressuscitando de um lugar de morte espiritual, de um lugar de morte emocional. Quantas pessoas, né, precisando de oração através de um momento de oração. Deus transforma a vida de alguém. Glória a Deus. Aleluia. Sinara, fica aqui. Minha gratidão, Senhor, por te encontrar. Deus marcou esse encontro lindo aqui, que a nossa amizade continue, que você possa retornar de repente. Gente, a gente já está aqui, ó, sonhando com a Sinara para ministrar no Preciosas. Glória a Deus. Vamos agendar essa bênção para ministrar no nosso culto Preciosas. Então, queridas, fica na paz do Senhor Jesus. Recebe o meu abraço da Sinara e o abraço do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. E fica aqui a nossa gratidão, Senhor, pela sua vida. Amém, Sinara? Deus abençoe, queridos. Nós voltamos segunda-feira, a partir de 10 da manhã, ao vivo com vocês. Fica na paz.